Professor Euler Lopes, a tua pergunta para o Adriano, assim que o senhor falar, eu solto o teu tempo. O teu microfone, professor. Vê se o senhor consegue falar. Eu não estou ouvindo o senhor. Não estou ouvindo. Não estamos ouvindo o senhor. Será que está mutado alguma coisa? Acho que é o microfone. Deve ser o fone. Aí, eu acho que é o fone. Era o fone, eu acho, né? Era o fone. Eu peço para vocês, quando o colega estiver falando, fechem o microfone, tá bom? Para não dar delay, para não dar nenhum tipo de atrapalho, tá certo? Muito bem, professor, a tua pergunta é assim que o senhor falar, eu solto o seu tempo. Perfeito. Tem apresentação? Tem ou não? Vai direto. Ah, perdão, é verdade. 2 minutos de apresentação. Dentro desses 2 minutos, vocês vão falar quem vocês são, o que vocês vão defender aqui. Embora vocês sejam conhecidos, mas tem muita gente na rolagem que ainda não conhece. É 2 minutos para cada um. Eu me esqueci disso, tá bom? Professor Euler, 2 minutos para a tua apresentação. Perfeito, querido. Paz e graça a todos em Cristo Jesus. Sou o professor Euler Lopes, bem conhecido nas redes sociais. Sou professor de grego, exegese, hermenêutica. Eu também já publiquei algumas obras acadêmicas. Dentro desse material aqui que nós temos, hermenêutica e exegese bíblica. Aqui eu coloco algumas coisas relacionadas à minha função acadêmica dentro aí da teologia. Um material muito bom. Também sou um gramático, tá, gente? Publiquei obras de gramática, volume 1, tá? 264 páginas, volume 2, 424 páginas, prefazendo mais de 600 páginas de grego. Então, tenho uma vasta experiência na língua, mais de 12 anos de estudo da língua grega. Então, o que vai ser trabalhado hoje aqui é justamente aspectos relacionados à gramática, aspectos relacionados à sintaxe. Eu também sou, além de professor em Instituto do Itadã, Instituto Bíblico Teológico das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, sou professor e diretor do Instituto Bíblico Teológico Elohim, desde 2013, né? E tenho os meus canais no YouTube, Euler Lopes, para refutar os testemunhos de Jeová. É um dos meus, da finalidade. E também mostrar como nós devemos trabalhar com a academia relacionada os seus aspectos, que quando uma pessoa se forma em teologia, muitas das vezes, até por estudar teologia, acaba perdendo a sua fé. Então, o nosso canal também responde a diversos ateus, nesse sentido. Também eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus de Ministério de Madureira, aqui em Manaus, templo sede, e um dos seus professores. Obrigado aí. Um abraço. Muito bem, muito bem. Adriano Cruz, 2 minutos para a sua apresentação. Meu nome é Adriano e eu sou testemunha de Jeová. Acho que isso já diz muita coisa. E sempre que eu debato com o Euler, o currículo do Euler é como Golias falando: eu tenho espada, eu tenho uma lança, eu tenho tantos 2 metros de altura, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aqui também tenho, já. Mas eu tenho simplesmente as pedras da verdade. E com elas, uma já basta para derribar qualquer Golias que se levanta contra a verdade da Bíblia. E é o que nós vamos fazer aqui. O pequeno Davi vai destruir esse filisteu aqui, ó. O professor Euler é um cara que eu tenho respeito, assim, dentro de modo pessoal, né? Nos damos muito bem, apesar dos atritos, mas é somente o conflito das ideias. Mas quando parte para defender doutrinas que são contrárias à Bíblia, aí sim o negócio fica complicado, né, Euler? Mas sim, tenho muito respeito por ele, em especial na questão dele ser professor de grego, né? Conhece muito. Porém, o problema é quando pega esse conhecimento de grego e tenta defender aquilo que a Bíblia não ensina. Aí, meu amigo, aí a autoridade bíblica aqui sou eu, ó. Modéstia à parte, tá? Não me entendam mal, mas em comparação com o conhecimento bíblico,
Não só eu, mas muitas testemunhas de Jeová estão há muitos anos à frente desses que ainda estão tentando descobrir que tipo de Deus a Bíblia fala. Hoje nós vamos falar sobre um Deus aí da academia, daqueles que gostam de grego, que estudam grego, que são professores de grego, que é o nosso querido Daniel Wallace. Ele fez uma afirmação em uma conclusão após suas bem, Adriano, as suas considerações acabou. Peço que no seu tempo você continue explanando aquilo que você ia falar, mas já estendeu os 2 minutos para a gente não ser cansativo também. Eu vou zerar o tempo de vocês aqui. Como o professor Euler desafiou o Adriano, o professor Euler começa perguntando. Depois da pergunta do Euler, ele passando a palavra, o Adriano vai fazer tua resposta, o professor Euler vai fazer sua réplica e depois a tréplica do Adriano. Aí depois inverte. O Adriano faz uma pergunta para o Euler e assim sucessivamente, tá certo? Professor Euler, pode fazer a pergunta para ele, assim que o senhor falar, eu solto o seu tempo. Obrigado, querido. Adriano Cruz, obrigado pelas considerações. Na questão do artigo de Daniel Wallace, concernente à personalidade do Espírito Santo, um artigo foi publicado em inglês, e ele disserta ali sobre algumas funções dentro da gramática que, para ele, o Espírito Santo não pode ser provado pela gramática no que se refere ao gênero. O artigo dele, de fato, envolve o gênero gramatical e gênero natural. Lembrando que na linguística, seja no português, inglês, francês, nós temos gêneros naturais e gêneros gramaticais. Eu queria discutir também com você essa questão. Na sua opinião, por que em João 14:26, que é a ideia de Wallace também, ele vai pegar esse texto, e a ideia de diversos outros gramáticos, que vai estar escrito assim, ó, Rode parácletos, topineumatokhagios, ropinxe ropater, entonomatimu, equinorimas, didaxes panta di riponesei, rimas panta haeipon rimin ego. Ou seja, vou traduzir aqui, porém o parácletos, vírgula, topneuma, torragio, o Espírito Santo. Por que você entende que aqui, que o Paráclitos, que é o Espírito Santo, não pode ser aferido o pronome que nós temos aqui, o pronome ekeinos, que está no gênero masculino, referindo-se ao Espírito Santo, nesse sentido, em relação também ao Paráclitos. Uma vez que o Espírito Santo está no gênero neutro e o ekeinos está no gênero masculino. Nós temos um contractio adsenso, uma construção gramatical sendo quebrada pela construção sintática ou pela construção do sentido, que esta é a tese de Wallace. E o que Wallace fala acerca exatamente de João 14:26? Essa é a pergunta. Muito bem, o tempo do Euler foi parado. Adriano, você entendeu a pergunta do nosso amigo Euler? Sim. Show de bola, assim que você falar, eu solto o teu tempo pela tua resposta. Então, primeiramente, deixa eu fazer aqui um prelúdio aqui, né? O Wallace, ele é trinitário, erudito, inclusive é deusificado aqui pelo Euler, cita várias vezes o Euler como fonte para embasar suas afirmações, só que hoje o Euler está aqui para provar que o Wallace está errado. O debate diretamente não vai ser comigo não, porque os argumentos não serão meus. Os argumentos é da grande autoridade deusificada chamada Daniel B. Wallace, que, ressalto, é trinitário. Então, o Euler viu ali que o Daniel Wallace fez uma afirmação que destrói qualquer argumento gramatical para tentar provar que o Espírito Santo é uma pessoa. E diante disso, muitas pessoas que conhecem o Euler buscaram ajuda ao Euler para que o Euler pudesse tentar apagar ou amenizar os efeitos desastrosos dessa afirmação de Wallace, que eu faço questão de ler para os senhores. Ele produziu um artigo, né, onde ele faz uma análise gramatical, inclusive de textos bíblicos e de argumentos de outros gramáticos, que tenta provar gramaticalmente que o Espírito Santo é uma pessoa. E nessa obra, o Wallace vai pontuando gramaticalmente o porquê que tal argumento não deve ser levado em consideração. Daí, depois dele fazer essa obra, né, essa análise, esse estudo aprofundado,
Inclusive, ele analisa os textos que são muito usados, como João 14, João 16. Ele faz algumas afirmações que deixa aqui os trinitários em maus lençóis, mais ainda, né? Porque imagina, você ter o Daniel Wallace, no gabarito que ele é, um gramático conhecido internacionalmente, falar o que ele disse, é realmente uma bomba atômica dentro da doutrina da Trindade, em especial daqueles que defendem gramaticalmente. E aqui nós vamos levar em consideração ele falar, por exemplo, do alus, do pronome ele, e aí nós já estamos entrando na pergunta do Euler Lopes. Usar o pronome ele para pneuma prova que o Espírito Santo é uma pessoa? O Wallace analisou e ele chegou a uma conclusão. Então tem muitas coisas. É gênero masculino. Aliás, é um gênero neutro, é um pronome masculino. Gramaticalmente, o Wallace já analisou esses textos e aí, usando de toda a sua capacidade intelectual no grego, ele falou exatamente isso aqui. Ele está lá na página 125, Gramática Grega e a Pessoalidade do Espírito Santo. Esse é o nome da obra. E aí ele diz assim, é o último parágrafo da obra, é a conclusão da obra. Ele fala assim: em suma, procurei demonstrar nesse artigo que a base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo está ausente no Novo Testamento. A base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo está ausente no Novo Testamento. Mas esta é frequentemente, se não geralmente, a primeira linha de defesa dessa doutrina por muitos escritores evangélicos. Aí ele continua: mas se a gramática não pode ser legitimamente usada para apoiar a pessoalidade do Espírito Santo, então talvez precisemos reexaminar o resto da nossa base para esse compromisso teológico. Não estou negando a Trindade, a doutrina da Trindade, é claro, mas estou argumentando que precisamos fundamentar nossas crenças em uma fundamentação mais sólida. Fecha aspas. Página 125, obra A Gramática Grega e a Pessoalidade do Espírito Santo. É um artigo publicado por Daniel Wallace, e ele conclui dizendo essas palavras: não existe base gramatical para provar a pessoalidade do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, todo aquele papo de pronome, aqui é o pronome ele, aqui é o artigo, é alus, nada disso, segundo Daniel Wallace, prova que ele é, ou que o Espírito Santo seja uma pessoa. E aí, professor Euler Lopes, é o que você vai tentar aqui provar que o Daniel Wallace está errado. Você vai precisar provar aqui que, na verdade, existe sim base gramatical para provar que o Espírito Santo é uma pessoa. O teu debate não é diretamente comigo, é com ele, com Wallace. E aí, respondendo a sua pergunta, olha, o que ele falou sobre João 14 e João 16? Muito usado, inclusive ele mesmo reconhece, sobre isso. O Wallace, ele falou assim, deixa eu pegar aqui a fala dele, que está lá na obra. Ele falou assim, olha, abre aspas: o pronome masculino ekeinos, em referência ao neutro pneuma, em João 14, 26 e João 16, versículos 13 e 14, é muitas vezes citado como evidência da pessoalidade do Espírito Santo. No entanto, a explicação mais provável para essa concordância é que ekeinos está em concordância com paracletos, que é masculino. Aí ele conclui: portanto, embora essa gramática seja consistente com a pessoalidade do Espírito Santo, ela não pode ser usada como prova conclusiva. Fecha aspas. Essa é a resposta do Daniel Wallace. Aí, Euler, gostaria de você agora usasse do seu tempo para provar que essa fala de Wallace aqui ela está gramaticalmente errada. É a sua vez. Muito bem, professor Euler, a tua réplica. Obrigado, querido. O que ocorre? O Adriano Cruz rodeou, enrolou. Esse debate, para mim, é previsível já, esse debate, tá bom? Por causa das afirmações que o Adriano Cruz está falando aqui. Adriano Cruz, se fosse para eu expor
o Daniel Wallace, ele não precisaria de você. Como vocês defendem a não personalidade do Espírito Santo por meio do artigo de Wallace, nada mais nada menos era você ou outro para expor o que de fato Daniel Wallace diz no seu artigo. Mas você está dizendo algo que é no final do artigo de Daniel Wallace. Você não trabalhou a gramática do que ele falou aqui. O que ele trabalhou no seu artigo que depõe contra a personalidade do Espírito Santo? Você deveria usar a expressão ekeinos e fazer uma leitura gramatical, no mínimo no português, ou alguma coisa no grego. Foi dado tempo para você isso, 2 semanas, para você consultar, pesquisar isso e trazer resposta para nós e para os teus ouvintes aqui saber exatamente o que você vai defender. No entanto, eu vou explicar aquilo que o Wallace está trabalhando aqui e você vai ter que ficar me ouvindo. É exatamente isso, nesse sentido. Okay? Se o debate tiver desdobramentos, vai ser legal. A gente pode trazer ênfase aqui. No entanto, eu vou dar aula para ti, Adriano Cruz, e para todos que estão aqui. Não questão de... isso não indica soberba minha, mas indica uma área que eu tenho um domínio de conhecimento. Tá bom? O Adriano Cruz não soube explicar o que o Wallace está dizendo. E eu vou ter que explicar, porque o Adriano Cruz é incapaz de fazer isso. Eu dei 2 semanas para ele, mas ele utiliza nos seus debates acerca... A Wallace diz que é impossível provar. Por que é impossível provar? Traz aí os elementos gramaticais. A gramática de grego, eu trabalhei as 10 classes da gramática em grego. Artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, conjunção, advérbio, interjeições. Nós temos formas nominais do verbo, infinitivo, particípio e muitas questões. São 10 classes ao total da língua grega. As classes gramaticais, elas no texto, elas precisam exercer as suas funções sintáticas. Exatamente isso. A classe gramatical de pronome concorda com o seu antecedente, ou seja, com o substantivo anteriormente. Pode ser, por exemplo, anafórico ou catafórico, a questão do antecedente ou o apontamento que ele está posteriormente falando, linkando isso. E a regra gramatical é: o pronome concorda em gênero e número com o seu antecedente. Se o pronome ekeino que está aqui, o Wallace diz que concorda com rodeparácletos. O paráclitos não concorda com topneuma torragius, porque topneuma torragius é gênero neutro. No entanto, o Wallace não observou aquilo que os especialistas, eu posso mostrar mais de 10 especialistas, eu estou aqui com o artigo de Andrew Davis e Phillips Roger, que trabalhou a personalidade do Espírito Santo, provando assim que João 14, 26, 15, 26, 16, 13, 14, de fato, o pronome faz uma referência a gênero masculino, ou a gênero neutro nesse quesito. Ele vai citar milhões, claro que eu estou usando aqui uma figura de retórica, uma hipérbole, mostrando muitos gramáticos e especialistas de grego, inclusive esse artigo é de 2014. O que o Wallace fala é praticamente na gramática dele, aqui essa gramática foi aferida, há 20 anos atrás, tá, gente? Isso aqui é de 20 anos atrás, século 20. E muitas gramáticas foram escritas nesse sentido. No entanto, esses caras que vão trabalhar exatamente aquilo que o Wallace pega, é que o paráclitos, ele está sendo, chamamos isso de aposição, simples aposição. O paráclitos é gênero, de fato, masculino. Ekeinos é gênero masculino. Aí a pessoa pega diretamente a ele, né? Então é paráclito e não topneuma. No entanto, o paráclito e topneuma faz uma junção sintática, no que se refere uma aposição simples. O que é uma aposição simples em grego? É quando o substantivo em determinado gênero vai ter um aposto que estará no mesmo gênero, caso e número. Isso é sem exceção. Eu vou dar um exemplo aqui de sem exceção. No grego clássico, nós temos mais de 80 construções assim. Por exemplo, nós temos aqui arquílogos ou arquílogos, roparios, ou seja, arquílogos ou paran. Arquílogos é o substantivo principal. Parios é o aposto, que está no mesmo gênero, número e caso. Isso é inquebrável. Vou citar outro. Anfílitos
akarnos, ou seja, akarnan está exatamente no mesmo gênero, caso e número do seu antecedente. Isso é sem exceção. Sem exceção. O que ocorre? Porque João escreve rodé parácletos, vírgula, topneuma, torrágios, e quebra o gênero gramatical. Por que João quebra? Por isso que é constractio ad sensu. João faz isso porque João tinha que pegar uma expressão em gênero neutro. Ele não faz isso. Ele utiliza o gênero masculino e automaticamente aponta para o Espírito Santo. Por quê? Por que quer dar essa ênfase? Entendendo que o Espírito Santo não é uma coisa. Trabalhando o gênero gramatical para o Espírito Santo, vai entender ele que ele é uma pessoa que possui gêneros masculinos. Gênero masculino aqui afere a pessoalidade do Espírito Santo. E é exatamente o que João faz isso aqui no texto. João é um dos maiores teólogos dentro do Novo Testamento que aponta não somente que Jesus é Deus, mas aponta que o Espírito Santo tem personalidade, por isso que ele quebra a gramática. Quando ele quebra a gramática, ele quer entender que a expressão ekeino, rimas didaxes, ou seja, ele e não aquele. Ele é pronome pessoal na língua portuguesa. Pronome pessoal é para pessoa. Ele. Rodé paráclitos topinema torrágios. Exatamente, é referência para ele. E não é ele ou paráclitos. O nome que está sendo aferido é rodé paráclitos topinema torrágios. O paráclito, o Espírito Santo, ropepse ropate entonomatimu, que o Pai enviará em meu nome. Exatamente, é cita na língua grega. Aí nós temos aqui ekeino, rimas, um pronome também. Ele vos o que? Didaxe, ele ensinará. Então, paráclitos, ou pneumatorrágios, ele ensina. Então, ele tem estruturas e faculdades pessoais que ensina. Então, João exatamente está fazendo isso pela questão da gramática. Ele quebra a regra da gramática. Ele coloca o espírito, a palavra espírito, que é pneuma, está no gênero neutro. E gênero neutro, para quem não sabe, pode ser também aferido para pessoas. Por exemplo, teknon. Teknon é gênero neutro, quer dizer criança. Criança não é um ser pessoal? Sim, é um ser pessoal. Mas a expressão, a palavra, está no gênero neutro. Quer dizer que criança agora não é uma pessoa? Então, Adriano Cruz, eu quero que você disserte juntamente comigo a expressão de 1 João 14, 26, que o Wallace disse, e o Wallace também trabalhou João 15, 26, e eu quero que você trabalhasse também João 16, 13 e 14. Eu quero de vocês exemplos. Porque se for para dar aula aqui, você tem que sair da live, eu vou dar aula aqui ao vivo. Mas eu acredito que você tem alguma coisa aí debaixo da manga, né? Que você disse que você ia me destruir hoje. Eu quero saber, estou esperando, vou ficar com o queixo assim. Ó. Devolvo a palavra para o Adriano. Muito bem, está aí a palavra do professor Euler. Adriano, a sua tréplica. Então, Euler, eu acho que você sequer leu a gramática que nós estamos o artigo que o Daniel Wallace usou. Porque você disse exatamente o que ele falou. Tem ali o pronome pessoal, masculino, né, o ele, porém está ligado a algo neutro. E é essa a problemática que o Wallace se encontra. E ao fazer isso, professor Euler, olha o que acontece. Quando toda essa história que você contou aí, eu não preciso repetir, porque está lá desenhado na obra do Wallace. E só para deixar claro aqui, nós estamos debatendo uma obra do Wallace. Não é o que o Adriano pensa, não é o que o Euler pensa, a não ser que o que ele pensa esteja em conflito com a análise gramatical do Deus dele, que é o Wallace. Sendo assim, eu preciso me ater ao que o Wallace falou. O papo aqui é dele, não é a opinião do Adriano. Eu não tenho que falar nada. Eu quero que você mostre para os seus telespectadores aqui, os seus alunos, que desesperadamente recorreram a você, para provar gramaticalmente que o Wallace está errado. E eu trouxe aqui o argumento do Wallace que você sequer tocou. Você apenas repetiu o que ele disse. Isso eu sei. Eu li a obra. São mais de 120 páginas. A questão, que acho que você não entendeu aqui a dinâmica do debate. A questão é você provar gramaticalmente que existe sim prova de que a gramática prova que o Espírito Santo é pessoa. O Wallace disse que não existe. E ele analisou os versículos que você argumentou. Tanto é verdade, olha, que ele disse assim de novo, olha. O pronome masculino, isso aqui eu já li, isso aqui, ó. Na obra que nós estamos debatendo, ele disse assim, abre aspas, a gramática por si só
não pode determinar doutrinas teológicas. Deve-se considerar o contexto mais amplo das Escrituras para afirmar a pessoalidade do Espírito Santo. Mais uma vez, ele enfraquece o poder da gramática para provar que o Espírito Santo é pessoa. E essa não é a única vez. Olha o que ele fala. Ele continua falando aqui, detonando as pessoas que usam a gramática, como o senhor está tentando fazer, para provar que o Espírito Santo é a pessoa, Euler. O problema é esse. Ele já analisou o pronome, ele já analisou o ekeinos, ele já analisou o artigo, o neutro, ele disse que o não está ligado para pneuma, está ligado para o consolador. É essa problemática que você explicou aí, e eu entendi muito bem, que o Wallace não consegue entender como sendo uma base gramatical para provar que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu vou simplificar aqui, como você diz assim, por exemplo, a internet está ruim, ela está caindo. Nessa frase, eu estou usando o pronome feminino ela para se me referir a algo que não é um ser pessoal, que no caso é a internet. Isso prova que a internet é uma pessoa? Claro que não. É o que o Wallace está argumentando. O fato do pronome do pneuma ser chamado de ele, que é o pronome no caso, não prova que ele é uma pessoa. A Bíblia diz assim, por exemplo, o vento sopra para onde ele quer. Isso é uma atribuição pessoal, ter querer. Só que o fato dele ter vontade não quer dizer que o vento é uma pessoa. E isso não prova. É a mesma coisa, Euler. Você está repetindo o que todo mundo que quiser a gramática, o artigo do Wallace, vai ver. A explicação está correta, bateu. A questão é a conclusão que o Wallace tem. Ele disse tudo o que você falou, aí diz assim, olha, isso aqui não prova que o Espírito Santo é pessoa, não. Gramaticalmente, não. Ele diz que não há base, vou repetir, ó. A gramática por si só não pode determinar doutrinas teológicas. Ou seja, não quando eu vejo você falando, tá vendo? Aqui a palavra grega é halos. Halos é único da mesma, outro da mesma espécie. Esse argumento não vale para o Wallace. Ah, tá bem aqui, o pronome ele está aplicado para o Espírito Santo, então ele é pessoa. Para o Wallace não serve. Ah, é consolador. Nossa, é consolador. Para o Wallace, não serve o argumento gramatical. Tanto que ele deixa a gramática, que é a base dele, né, o campo dele, ele recorre para a teologia. Mas você pediu uma análise, né? O próprio Wallace, ele fez uma análise. Ele diz assim, ó, em João 14, 26, o ele, que é ekeinos, nos ensinará todas as coisas. E lá em João 16, 13, quando vier aquele, ou ekeinos, o Espírito da Verdade. Aí ele conclui assim, o pronome ekeinos é masculino, embora o antecedente imediato, pneuma, espírito, seja neutro. Aí ele fala, ele aponta essa discordância gramatical que é frequentemente usada para provar que o Espírito Santo é uma pessoa. Só que ele conclui dizendo que não prova automaticamente a pessoalidade do Espírito Santo usando esse argumento gramatical. E aí eu perguntei para você consegue provar que o Wallace está errado? Para você provar que ele está errado, você teria que provar gramaticalmente que é possível provar que o Espírito Santo é uma pessoa. E você vai ter que mais ou menos umas 2 horas para tentar fazer isso. Então eu vou devolver de novo a pergunta para você e vou dizer o seguinte. O Wallace diz em sua obra, que é a que nós estamos analisando, que não existe base gramatical para provar que o Espírito Santo é uma pessoa, e não é só nesses versículos, é no Novo Testamento inteiro. Sendo assim, Euler, qual é o argumento que você vai usar gramaticalmente, não é teológico, é gramaticalmente, para refutar a afirmação do Wallace? Por gentileza. Muito bem, essa rodada de pergunta, resposta, réplica e tréplica terminou. Adriano, essa mesma pergunta que você fez, você pode fazer porque está na tua vez de fazer uma pergunta para o professor Euler, tá ok? Eu vou soltar o teu tempo, você pode refazer a pergunta para ele, porque está no seu tempo de pergunta, tá? Então, olha só, peraí. Então, Euler, para reforçar, né? Eu gostaria que, uma vez que o Wallace diz que não existe prova gramatical que fundamente o entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa, eu gostaria que você refutasse esses argumentos dele. Ele disse que a gramática não pode ser usada com essa finalidade.
E ele aponta dentro dessa obra que você e eu imagino que você tenha lido, não é, inclusive ele cita, né, a opinião de vários outros gramáticos e teólogos que tentando usar a gramática. Então, eu gostaria que você apresentasse para nós, e para mais de 84 pessoas aqui, qual é o argumento gramatical que prova que o Wallace está errado e que sim, o Espírito Santo é uma pessoa. Professor Euler, o senhor entendeu a pergunta dele? Sim, entendi sim. Assim que o senhor falar, eu solto o teu tempo pela tua resposta. Perfeito, obrigado aí. Bem, eu acredito que o Adriano Cruz nunca leu João Gerardo, especialista em grego, que fala que o pronome sim faz referência diretamente ao gênero neutro. Eu acredito que estou lendo um artigo de 2014, tá bom? Diversos especialistas. Leonardo von Riesen, Francisco Torrenti, também aborda João 16:13, com aspecto também de João 14:26, 15 também, que o pronome ekeinos faz referência direta. Só citando aqui especialista, ou especialista. John Owen, John Brough, Reginaldo Eber, Daniel Guess, R.L. Darbney, R.F. Foster, Philip Scaff, William Hamilton bem conhecido porque ele é adventista, também, junto com John Owen, diz que o pronome faz referência diretamente à expressão paracleto topneuma. E o topneuma está em gênero neutro, Adriano. Calma aí. Vou só citar aqui eles. George Esmenton, B.F. Westcott, não é Scott Hott, tá? Augusto H. Strong. O Espírito Santo é uma pessoa. Portanto, ele usará, João está usando 16:26, 14:26, 16:13, 14 e 15 também para mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade, porque a construção gramatical é assim. Estou só citando aqui especialistas. Posso citar outros. William G.T. Shedd, J.E. Welfen, H.C.G. Mullen e, gente, vários. Estou citando muitos acadêmicos, tá? Muitos acadêmicos. Então, os acadêmicos aqui, em língua grega, estão errados? Não. Aí tá. Você pode pensar assim, o Wallace, e aí? O Wallace é um acadêmico? E agora? Qual é a prova dos 9? Agora sim, eu vou destruir a argumentação. Qual é a prova dos 9? Quem é que está certo, quem é que está errado? É isso que deve ser entendido agora. Quem é que está certo, quem é que está errado? Esse trilhões de eruditos aqui é o Wallace. Isso aqui discorre tudo do Wallace. Tudo. E o Wallace comete equívoco. O Wallace, aqui, na gramática dele, ele trabalha aspectos relacionados ao Espírito Santo. Aspecto relacionado ao Espírito Santo também, nesse sentido. Dentro desse pressuposto, quando ele trabalha, por exemplo, o caso dativo, o Espírito Santo, em vez de ele colocar dativo de conteúdo, falou, não, ali o Espírito Santo não está sendo entendido como um conteúdo. Ele muda gramaticalmente. É uma opinião dele, poderia colocar. Mas a ideia não é dativo aqui, né? Beleza. O que ocorre? Então, quando o Wallace escreve o artigo, para tentar, ele não refutou, tentou refutar através do gênero, acerca do Espírito Santo, é a mesma coisa que você caiu agora. Você não falou da internet? Ela. A internet, ela. Isso aqui é gênero gramatical e não gênero natural. Tá bom? Gênero gramatical é onde muita gente não conhece. Gênero gramatical, tudo. Tudo o que é substantivo. Céu, terra, computador, livro, cadeira, chão, parede, tudo que é substantivo, ele carrega gênero. E chamamos isto na linguística e na gramática também de gênero gramatical. Embora o gênero gramatical concorde com o gênero natural, não necessariamente deve concordar em todos os seus aspectos. Por quê? A expressão pedra em português é feminino. Gênero gramatical. Mas pedra não é uma mulher. É uma coisa. Mas a expressão mulher, gênero feminino. Mas mulher não é uma coisa, é uma pessoa. Então isso é diferença de gêneros gramaticais. Gêneros gramaticais e gênero natural. Nesse sentido. Então, essas são as coisas que eu quero que você trabalhe aqui. Você citou Wallace, e teu argumento também é contra você. Porque vocês não podem usar. Se você diz que o Wallace diz que pela gramática não pode aprovar a personalidade, mas também pode não desaprovar também.
Nesse sentido. Da mesma forma, a espada é de dois gumes. Da mesma forma que você devolve para mim, eu devolvo para você. Se você disse que a gramática não pode provar a personalidade do Espírito Santo, então, isso no argumento de Wallace. No argumento de Wallace. Então, também não pode desaprovar. A espada é de dois gumes, querido. Tá bom? E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Uma pergunta linda. E agora é gramatical. Essa pergunta, ela vai destruir o teu argumento. Tá bom? Vai destruir completamente. E vai pegar o Wallace e vai destruir também, porque está tudo examinado. Está tudo examinado. Preste atenção, Adriano. Se a expressão parácletos, gênero masculino, está sendo sucedida por uma aposição, chamada simples aposição, que tem que estar no mesmo gênero, no mesmo caso, no mesmo número. Isto é, parácletos é gênero masculino. O aposto que se refere a ele tinha que estar no mesmo gênero, no mesmo caso e no mesmo número. Isto é regra gramatical. Não pode ser quebrada essa regra. Isso é regra gramatical. Essa é a questão. Você tem algum exemplo no Novo Testamento para quebrar essa regra? Encontrar um substantivo em gênero masculino e automaticamente é quebrado o gênero no aposto dele. Um exemplo claro, inequívoco, fora de João ali. João 14, 26, 15, 16, 13 e 14. Fora desse exemplo. E fora de exemplo de João capítulo 1. Que também se refere a Jesus. Um exemplo de João. Na linguagem de João. Fora de João. Tu tem um único exemplo. Pode pegar todos os livros do Novo Testamento e mais. Pode pegar todos os livros da Septuaginta e mais. Pode pegar todos os livros dos pais da igreja e mais. Pode pegar todos os livros do grego clássico. Eu tenho a obra de grego clássico aqui. O único exemplo que João trabalha para o Espírito Santo, a posição. Ele usa um substantivo masculino e, posteriormente, ele usa um substantivo gênero neutro ou gênero feminino. Por favor, apresente um único só um. Essa aí é a minha pergunta para você. Muito bem, o tempo do Euler foi parado. Adriano, agora sua réplica. É impressionante, né, professor? Como você falou que o Wallace está errado. Acabou o debate. Posso ir embora agora? Tenho que almoçar. Porque aqui, na verdade, você está provando que a gramática grega não é uma matemática exata. Você está provando que esses livros que você criou, inclusive a gramática, pode ser que estejam errados. E aí vamos pesar você e o Wallace. O Wallace é um gramático renomado há muitos anos e é internacional. Inclusive o senhor conhece, inclusive o senhor aprendeu grego lendo o Wallace. Agora o aluno sabe mais do que o seu professor, Euler Lopes. Será que agora você ultrapassou o Wallace em conhecimento gramatical ao ponto de apontar o dedo e dizer, Wallace, você está errado? E você, eu repito, você vai precisar provar gramaticalmente que o Wallace está errado, porque até o momento você não fez isso. A única coisa que você citou foi, o Wallace está errado. Aí você pegou, aqui na gramática dele diz que o Espírito Santo é pessoa. Eu sei que o Wallace diz isso. Ele, inclusive, na mesma obra que nós estamos analisando, e eu gostaria, Euler Lopes, que você analisasse, limitasse os nossos argumentos para a obra que nós estamos debatendo, para o assunto que nós estamos debatendo. Mas é mal de trinitário. Você está falando do Espírito Santo, o cara mete Jesus Cristo lá no assunto. O foco, o tema é Espírito Santo, ele vai falar por que Cristo é Deus. Tem nada a ver, certo? Então você tem que limitar aqui. O assunto é Espírito Santo, gramática. É pessoa? A gramática prova que o Espírito Santo é uma pessoa? É esse o nosso debate, certo? Só que tem um detalhe. Já que você citou aí fulano, cicrano e beltrano que discordam do Wallace, vamos ter que fazer um debate entre o Wallace e esses acadêmicos para saber quem que é o mais herege dos dois. Embora eu acredite que teologicamente os dois o serão. Mas, gramaticalmente, o Wallace não está sozinho. O senhor já ouviu falar, e eu espero que sim, em Moulin. C.F.D. Moulin. Ele tem uma obra que é o idioma do Novo Testamento grego.
Lá ele explica que a gramática grega é frequentemente ambígua e que as conclusões teológicas não podem ser baseadas exclusivamente em detalhes gramaticais, como o gênero dos pronomes usados em referência ao Espírito Santo. Esse cara concorda com Wallace. Mas tem mais outro. Dale Turge. Ele é especialista em filosofia da religião e teologia. Ele é um defensor, né? E ele diz que a gramática do Novo Testamento não estabelece a pessoalidade do Espírito Santo, concordando com Wallace. Mas tem mais. Anthony Buzard. Ele, na sua obra, ele diz que o Espírito Santo é a força ou poder ativo de Deus e não uma pessoa distinta. Ele, inclusive, diz que a gramática, o pronome gramatical, não pode ser usado como base para afirmar a pessoalidade do Espírito Santo, concordando também com Wallace. Tem mais. James Dunn, eu acho, na sua obra O Cristo e o Espírito, ele disse assim, ele enfatiza nessa obra que o conceito do Espírito Santo como uma pessoa distinta não é explicitamente claro no Novo Testamento. Ele fala, inclusive, que a gramática e o uso do termo pneuma aponta mais para a atividade e presença de Deus do que para uma pessoalidade separada. Tem mais, o próprio Daniel Wallace. Então, eu estou citando para você aqui diversos eruditos e obras acadêmicas, e nenhuma delas é de Testemunho de Jeová, nenhum deles é TJ, nenhum deles é do corpo governante, que amassa os argumentos gramaticais para provar que o Espírito Santo é uma pessoa, certo? E o Wallace, e eu repito aqui, você afirmou que o Wallace está errado. Cabe a você agora provar que ele está. Você poderia, por exemplo, dizer assim, olha, Adriano, por que o Wallace está errado? O Wallace falou, o pronome masculino ele está ligado a um gênero neutro. Aí o Wallace diz assim, olha, está errado porque não pode ser desse jeito. Aí você tem que dizer, olha, mas o Wallace está errado porque o pronome ele pode sim ser por causa de uma regra gramatical que não sei da onde, e o Wallace desconhece porque ele é leigo e tal, e eu sei mais do que ele. Aí é um argumento interessante para ser levado em consideração. No entanto, o que está sendo mostrado aqui é que tanto Wallace, que analisaram esses textos que vocês gostam de usar, e outros eruditos, dizem, batendo o martelo, que a gramática grega não é base para provar que o Espírito Santo é uma pessoa. Não adianta você ficar ele dizendo, Adriano, faz isso, analisa aqui, analisa acolá. Cara, primeiro que eu não conheço o grego, mas eu sei usar um acadêmico que refuta com a sua opinião. Eu sei mostrar para você que quando você bate no peito dizendo que é o melhor professor do Brasil, existe uma enxurrada de eruditos que discordam de você. Aí, eu duvido que tenha aqui um professor de matemática que diga que 2 mais 2 é 30. Tem alguém? Tem alguém, Euler? Não tem. Por quê? Porque a matemática é uma ciência exata. O grego não é. O grego, para ti, serve para provar a pessoalidade do Espírito Santo. Para uma enxurrada de eruditos, não serve. E talvez até esses que você citou aí, se formos analisar a fundo, lá vai ter um comentáriozinho dele dizendo assim, ó, aqui a gramática não pode sustentar a pessoalidade do Espírito Santo. Então, Euler, eu não sei o que você veio fazer até agora no debate, com todo o respeito que eu tenho por você. Porque eu esperava que você dissesse assim, Adriano, o Wallace está errado por causa disso, 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 disso e disso. E sustentar esses dissos na gramática. O debate aqui não é teológico. Eu não estou aqui para refutar o Wallace, teologicamente, embora isso fosse fácil. Mas estou aqui para mostrar que, gramaticalmente, o que o Wallace falou está correto. Concorda com o Testemunho de Jeová, concorda com muitos outros eruditos, e concorda, claro, com a gramática grega usada no Novo Testamento. Não é só em alguns versículos, é em todo o Novo Testamento. Então eu vou insistir na pergunta até você apresentar um argumento gramatical. Por que o tão renomado Daniel Wallace, após analisar o grego do Novo Testamento, concluiu que a gramática grega não é uma base sólida para afirmar a pessoalidade do Espírito Santo, enquanto que você e seus alunos têm usado a gramática para tentar provar a pessoalidade dele? Por gentileza, direto na pergunta e nos dê uma resposta que nós consigamos entender.
Muito bem, tá aí a fala do Adriano. Professor, a sua tréplica. Meu amado, fica até difícil assim porque ele não respondeu minha pergunta. Minha pergunta foi, Adriano, eu não sei se você conseguiu. Eu vou te dar o meu tempo, tá bom? Vou te dar o meu tempo para você responder. Você tem um exemplo fora de João 14, 26, João 15, João 16, 13, 14, onde a posição não está no mesmo gênero do que o substantivo principal? A posição simples. A pergunta para você, Adriano, me prova agora que o Wallace está correto. O Wallace está correto. É isso aqui. A prova... Pode falar, Wesley. Eu vou parar o seu tempo aqui, professor, para dar essa explicação. O senhor pode fazer uma pergunta para ele, só que o senhor precisa aguardar ele responder. Não pode diretamente cortar o raciocínio, tá bom? Sim. Eu sei. Eu vou soltar a oportunidade para ele usar. Eu quero um texto bíblico. Vamos falar de Bíblia? Eu estou aqui com o texto grego, Adriano. Texto grego aqui. Eu vou ler o texto grego, João 14, 26. Robe a paráclita topinema torrágios. O topinema torrágios está em gênero neutro, ele é a posição de paráclitas. Os paráclitas é gênero masculino, mas a posição tem que estar em concordância no mesmo gênero, caso e número. É concordância gramatical, estou falando de concordância gramatical. Me mostre um único exemplo, fora do exemplo aqui de João, onde ele quebra a regra gramatical. Seja, eu te dei todo o Novo Testamento, pode ir de Mateus a Apocalipse. Antigo Testamento, o que é? Em grego? Pode também. De Gênesis a Malaquias. Me mostrar um único exemplo. Essa é a minha pergunta para você. Para você responder. Professor, está aqui, ó. Então não é regra gramatical, é quebrada aqui, ó. Tem um substantivo, aqui está sendo direcionado gênero, outro tipo de gênero, não no gênero masculino, ou gênero feminino sendo sucedido por gênero neutro ou algo do tipo. Isso como a posição simples. Porque a regra é, no mesmo caso, no mesmo gênero, no mesmo número. Essa minha pergunta refuta o Wallace, refuta você, refuta todos. É isso que eu quero saber. É a pergunta que vai acabar o debate. E você... Eu vou dar meu tempo, porque eu te dei. Me dá um versículo. Um único só. Quero só um. Um versículo. Por favor, pode usar meu tempo. Adriano? Se eu tivesse entrado nos debates agora, eu ia cair na sua. Só que quem está em xeque aqui é você. Você é o professor de grego. E você está dizendo que Daniel Wallace está errado. O ônus da prova é de quem acusa, não é de quem está defendendo. É de quem acusa. Você me desafiou para provar que Daniel Wallace estava errado. Então não me vem com essa. Você tem que provar, não é que eu estou errado. É que o Wallace está errado. Você já afirmou. Com que base? É isso que eu estou te querendo. É você que tem que mostrar, Adriano. O Wallace não analisou esse versículo aqui. Lá na obra que nós estamos analisando, o Wallace deixou escapar essa regra. Se eu fosse fazer o que você se propôs a fazer, e até o momento ninguém está vendo isso acontecer, porque você não trouxe ainda nenhum argumento gramatical para nós analisarmos, eu faria isso. Por exemplo, quando o Atanásio diz que o Espírito Santo é uma pessoa, aí eu vou pegar a bobagem que ele escreveu lá e vou comparar com a Bíblia. Interessante, Euler. O debate não é teológico, você vai usar a Bíblia. O debate aqui é sobre uma obra do Daniel Wallace que destrói interpretações gramaticais de vocês. Não é a Bíblia. Embora o assunto seja a Bíblia, mas o foco não é a Bíblia. Então, querido, eu vou devolver a pergunta para você. Qual é o argumento gramatical que você prova que o Wallace está errado? Responda, professor. Só um minuto aqui, eu parei o tempo do professor. Professor, o senhor passou a palavra para ele responder, só que o senhor pode sinalizar para a palavra voltar. Aí eu interrompo ele e volto para o senhor. O Adriano é a mesma coisa. Se ele fazer uma pergunta ao professor e o Adriano entender que já deu tempo, que ele já explicou, aí eu paro o senhor e volto para ele, porque está no tempo do senhor. Eu vou correr o tempo do senhor, professor? Wesley, deixa eu só entender uma coisa aqui. Qual é o nosso máximo de tempo para cada um? 60 minutos. Certo. Então, quando ele me devolver a palavra, eu posso falar o tanto de tempo que eu quiser. Ele me devolveu a palavra. Dentro do argumento dele, dentro do tempo dele, eu não interfiro, ele fala o tanto que ele quiser. Me perguntou alguma coisa, eu vou responder, e se eu quiser usar o tempo que está sobrando todinho, eu tenho total liberdade. Adriano, parece que ele só fez uma pergunta, ele não devolveu a palavra. Correto, professor? Eu fiz uma pergunta dentro do meu tempo para ele mostrar o texto para mim.
Então ele fez uma Pois é, pergunta. mas não é um diálogo. Não é um diálogo de bate e volta. É um tempo do Euler, tempo do Adriano. Eu uso o meu tempo como eu quero, então eu decido se eu respondo diretamente em 1 minuto ou em 10 minutos. É decisão minha. Eu que gerencio meu tempo. É que Não o é tempo, um bate e volta, viu, Euler? é que o tempo dele está correndo. Então é na fala dele, entendeu? O seu tempo está preservado, Adriano. Você vai ter esse tempo todo que você precisar, porque está parado o seu tempo. Então no tempo dele, ele abre um tempo para você responder e voltar para ele. Mas assim, Vamos lá. Vamos deixar ele argumentar aí. Vai lá, Euler. Prova gramaticalmente aí o que eu te perguntei. O Euler, tá o senhor já fez a tréplica, como o senhor já fez até uma pergunta para ele, está na sua vez de fazer uma pergunta agora para ele. Vamos voltar novamente. Pergunta, resposta, réplica e tréplica. Perfeito, Wesley. Essa vai ser a mesma pergunta. Eu falei que eu ia fazer uma única pergunta que vai destruir. Essa pergunta, Adriano, você não tem resposta para ela. Nem você e nem o Wallace. Não tem resposta, tem que se dobrar. A linguística, ela vai avançando, avançando, avançando. É a pergunta ainda, Adriano. Pergunta ainda, Adriano, antes disso, vou te mostrar mais um, Adriano. Mais um, Adriano, mais um. Tese de doutorado do doutor Pedro Paulo Alves dos Santos. Na página de número 176, gente, o que o Wallace fala, há muito tempo isso aqui, ó, 2014, tese de doutorado, só em grego, tá, gente? Por quê? As teses estão sendo publicadas. Exatamente o que a academia entende hoje. Pronome, ele vai falar aqui, pronome, página 176, olha só, gramaticalmente, os dois pronomes que se referem ao espírito da verdade, top neutro, estão em caso neutro, no caso neutro. No entanto, João 15, 26, 16, 7, 8, 13, 14, os encontram no masculino. A exegese desfrutará desse erro gramatical para acentuar o aspecto pessoal do espírito em João, diversamente de Quran. Por exemplo, aí está a nota de rodapé. Ele vai trabalhar o manuscrito de Quran. No entanto, diz que João desfrutará de um erro gramatical nessa aqui para colocar a personalidade do Espírito Santo. Mas por que um erro gramatical? Exatamente, isso aqui é um doutor, meu amigo. Hoje ele é doutor, publicou a tese, até foi publicada aqui pela editora Reflexão. E esse cara é um especialista em grego, 2014, tá? Bonitinho, tá bom? A pergunta ainda é, Adriano, para você. O único caso, gente, eu quero um texto bíblico em grego, que a regra gramatical é quebrada. Porque só João quebra a regra gramatical. Eu quero saber disso, gente, pelo amor de Deus. Uma única pergunta que eu vou enfatizar nela, e o Adriano não vai fugir, até o final. Qual o livro, Adriano, eu quero ler? Aponta para mim qual o texto bíblico. Qual? Qualquer um. Pode pegar o Wallace. Pega o Wallace aí. Me aponta um. Aposto a posição em que o gênero é masculino e o outro gênero é neutro. Fora aqui de João. Mostre, por favor. Eu estou apontando aqui um doutor. Estou mostrando aqui obras acadêmicas 2014. A linguística, o grego está avançando, meu amigo. Não parou há 20 anos atrás. Mostre para mim. Eu quero um único texto, Adriano. Não fuja. Um único texto para poder eu começar a brincadeira. Nem comecei a brincadeira ainda. Eu nem comecei a brincadeira, eu nem analisei o texto. Eu preciso analisar o texto, Adriano. Mas eu preciso que você me dê um texto que quebre o que Ju está falando. Essa é a pergunta. Muito bem, o tempo do Euler foi parado. Adriano, a tua resposta. Assim que você falar, eu solto o seu tempo. Meu Deus do céu, Euler. Tu acha que eu vou te mostrar um texto que você quer, já que você não fez o seu trabalho de casa, Euler? Eu vou te responder, ó. Eu não sei. E eu não saber recai agora para você mostrar esse texto que quebra as interpretações do Wallace. E novamente, tá? Citar gramática grega não vai te ajudar não, querido. Porque o Wallace também tem a gramática dele e lá ele fala que o Espírito Santo é pessoa. A questão não é a gramática do Wallace. A questão não é uma gramática de fulano, ciclano e beltrano. É a obra que nós estamos analisando. Eu já te falei isso 300 vezes e vou repetir de novo. Limite-se os seus argumentos na obra que você não leu.
Aparentemente você não leu, que inclusive se você tiver lido, você não estaria com esse desespero todo, Euler. Eu li a obra, só que eu não vou te dar o argumento. Por quê? Porque quem deveria ter feito o trabalho de casa era você. E aparentemente você não fez. Se eu te disser, Euler, tem um texto aqui que quebra a regra que o Wallace disse, eu vou estar debatendo comigo mesmo agora, Euler? Você acha que eu sou amador, Euler? Porque eu comecei a debater agora, Euler? Quem tem que mostrar o texto que o Wallace está errado é você, querido. Quem disse que o Wallace está gramaticalmente errado foi você. Então é você que tem que provar, não sou eu. Você quer que eu ataque, que eu jogue contra meu time e faça gol contra? Você acha que eu sou menino, Euler? Então eu vou responder, eu vou perguntar para você novamente. Eu não sei o texto. Se eu souber, não direi para você. E eu quero que você gramaticalmente prove que o Wallace está errado. Você sabe o argumento que ele usa, né, para poder provar que o Espírito Santo não é uma pessoa ali? Você sabe, João 14 e João 16. Embora ele use Efésios e Tessalonicenses na obra, mas vamos nos limitar a esses dois capítulos, João 14 e João 16. Você conhece o argumento gramatical dele, como você fez nos seus argumentos iniciais. Agora, você disse que ele está errado. O Wallace está errado. Vimos isso e vai virar recorte. Inclusive, vamos mandar para ele. Aí, eu quero agora, para o meu segundo recorte do debate, que você mostre gramaticalmente que o Wallace está errado. Adriano, ele está errado. Ele falou que 2 mais 2 é 30. Você vai provar agora que 2 mais 2 é 4. Pronto. Entendeu? Já que ele está errado e você afirmou isso no debate, prove gramaticalmente que ele está errado. Não joga para mim não, porque quem disse que ele está errado não foi eu. Se eu disser que o Wallace está errado em alguma coisa, eu vou lá e provo para ele que ele está errado. É o que você tem que fazer. Não é pedir para eu te dizer um texto que fundamente a sua afirmação. A afirmação é sua. Então, se você fez o trabalho de casa antes do debate, nos apresente esse texto aí que quebra a regra gramatical do Wallace. Muito bem, o tempo do Adriano foi parado. Professor, a sua tréplica. Assim que o senhor falar, eu solto o seu tempo. Perfeito, querido. Viu como o Adriano não responde? Exatamente isso. Adriano, exatamente. A minha pergunta já é uma pergunta que refuta o Wallace. Já refuta o Wallace questão de gênero gramatical. Estamos falando de gêneros gramaticais, beleza? Tá bom? Qual é a regra gramatical, Adriano? O apóstolos tem que estar no mesmo gênero, caso e número. Isso no grego clássico. Isso no grego koiné. Ok? João quebra essa regra gramatical. Quem falou isso? Doutores. E todos os doutores que eu estou citando aqui. Ok? A ideia é que o Wallace diz que João não quebra regra gramatical nenhuma. Nenhuma. Nesse sentido. O que ocorre? Se você não tem um único exemplo dentro do Novo Testamento, nem do grego clássico, que eu tenho aqui 80 construções, que nenhum apóstolo está discordando em gênero e número do seu antecedente. Eu não sei se você me entendeu, Adriano. Muitas vezes pode ser que você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Mas eu estou quebrando o Wallace desde o primeiro argumento aqui. Nesse sentido. E usando exatamente João 14, 26, que aqui eu estou com a obra dele aberta. Pronome masculino demonstrativo. Quem é o antecedente do pronome masculino que está aqui? Quem é o antecedente? Ok? Essa é a questão. Outra questão também, por isso que tem coisas que o Wallace não viu aqui, exatamente isso aqui, ó. Essa construção que ele colocou aqui, ó. Topneuma torrágio. Por que Topneuma torrágio é aposto de um gênero masculino? De um substantivo paráclito do gênero masculino. Não existe, agora sim vai a minha argumentação para você. Não existe um único texto no Novo Testamento, eu quero que você prove, aqui ao vivo para nós, que o aposto explicativo pode estar, o aposto em simples posição, substantivo em simples posição, pode estar também em outro tipo de gênero, a não ser no gênero que está o substantivo principal.
Essas são as questões que eu quero que você trabalhe. Você não vai trabalhar porque você não tem. E é justamente onde vai trazer a minha ênfase junto com os eruditos. Gente, pessoal, vai começar agora a aula gramatical. Por quê? Aqui o paráclito está sendo seguido por um gênero neutro e não poderia ser seguido por um gênero neutro. Tem que ser seguido pelo substantivo no gênero masculino. No grego clássico, eu tenho várias construções. Não uma, duas, três. Eu falei, ó, arquílogos, pários. Arquílogo, gente, é o substantivo principal. É o arquílogo. Só que o substantivo que o sucede, que é o aposto dele, está com o artigo correto, e está no mesmo gênero, no mesmo caso e no mesmo número. Não pode quebrar a regra gramatical. Nós temos também aqui anfílitos, akarnan. Anfílitos, gênero masculino. O aposto dele está no mesmo gênero masculino, no mesmo caso e no mesmo número. Não tem que fugir do caso, gênero e número. Tem que sair exatamente. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo básico. Adriano ou apologeta. Vamos colocar assim, só para vocês, eu ilustrar gramaticalmente para vocês. Adriano ou apologeta. No grego, o Adriano é gênero masculino. E o apologeta tem que estar no mesmo caso, no mesmo gênero, no mesmo número. Não poderia estar em gênero neutro. Não pode, isso é uma regra gramatical. Essa é a questão. Eu acho que o Adriano me entendeu agora. Me entendeu? Não existe um único caso fora de João que esta regra é quebrada. Porque é uma regra gramatical. Agora a pergunta é, Adriano, por que João quebra a regra gramatical? O que João está querendo dizer? Aí vem as nossas argumentações. O que João está querendo dizer quando ele quebra a regra gramatical para cada um de nós que estamos aqui? Eu acho que o Adriano agora caiu a ficha, né? Porque não tinha caído a ficha ainda. Agora que vai começar a refutação de Wallace do começo ao fim. Essa é a questão. Por que João quebra a regra gramatical se a regra tinha que estar? O substantivo paráclito tinha que ter um aposto no mesmo caso, nominativo, no mesmo gênero, masculino, e no mesmo número singular. O aposto que é topneuma está no mesmo caso, caso nominativo, paráclito nominativo. No mesmo número, paráclito é singular. Topneuma também é singular. Agora vem, ó. Por que não está no mesmo gênero? Paráclito é masculino e topneuma é gênero neutro. Não pode. Fora do Novo Testamento nós não temos. Agora a pergunta é, por que João quebra essa regra? Ele não escreve. Ele não respeita a gramática que vai exigir um gênero masculino e ele coloca um gênero neutro. É isso aqui que vai as nossas argumentações. Em cima da resposta de João, e aqui a gente vai largar o conhecimento, e eu vou devolver para você mais uma chance para poder começar a aula gramatical aqui ao vivo, no canal aqui do nosso amado e querido Wesley Play. Você pode também se associar ao canal do Wesley Play, que é aula ao vivo de graça. Você não vai pagar por esta aula. Você vai ter esta aula neste canal aqui ao vivo, você que desligou aí a sua TV, e está aqui no canal do Wesley, coloca aqui, ó, enche de comentários aqui e se associe ao canal do Wesley, porque é aula ao vivo de graça para todos vocês. Adriano Cruz, eu quero um único exemplo. Dentro do Novo Testamento, eu sei que não tem, você não vai mostrar, essa é a pergunta que... Agora você entendeu, né? Adriano, ou apologeta em grego tem que estar no mesmo gênero, número e caso. Paráclitos, o Consolador, o Espírito Santo, está no mesmo número, está no mesmo caso, mas não está no mesmo gênero. Por que João quebrou essa regra gramatical? Para você agora, Adriano Cruz. Muito bem, o tempo do professor ele foi parado. Essa rodada de pergunta, resposta, réplica e tréplica terminou. Adriano, agora está na tua vez de fazer uma pergunta para o professor. Euler, refuta o Wallace aí para nós, por gentileza. Porque assim, ó, o que você está fazendo até agora é querendo que eu faça o seu trabalho. Euler, é debate, cara. É você que tem que mostrar para nós que o Wallace está errado. Inclusive citaram aqui A.T. Robertson, diz que ele discorda de você. Não. O pessoal da rolagem está falando isso. Então assim, ó, como você já está sem argumentos, está começando a fazer propaganda do canal.
está começando a fazer propaganda daquilo que você faz, que é dar aula de grego. Só que o debate aqui não é para fazer jabá, é para me refutar e refutar, em especial, o Wallace. Então, limitado a esse que é o tema, o Wallace ele diz assim, ó, na obra que nós estamos analisando. Ele faz uma análise da obra de João 14, e eu vou repetir. Ele diz assim: a gramática grega é uma ferramenta poderosa para a interpretação bíblica, mas não é suficiente para resolver debates teológicos complexos. A pessoalidade do Espírito Santo deve ser estabelecida com base em seu papel e ações, como descrito no texto bíblico. Aí ele conclui: embora essa gramática seja consistente com a pessoalidade do Espírito Santo, ela não pode ser usada como prova conclusiva. Ele faz análise lá do pronome e do gênero, que é o que você está solicitando aí. Mostra para nós que ele está errado. Chegou a hora de você provar que o Wallace está errado, segundo o que você já afirmou nesse debate. Sua vez. Perfeito, Adriano. Arthur Robertson é quem vai contrariar o Wallace. O Wallace discorda do Arthur Robertson. Arthur Robertson diz sim, a obra dele, comentário do Novo Testamento, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o comentário, quem escreveu um comentário, quem fez isso, falou besteira. Falou besteira aqui, até aqui, Arthur Robertson, 1863 a 1984, está no artigo que prova a personalidade do Espírito Santo. Ele é um dos que atribui pessoalidade. Comentário de Arthur Robertson. Eu tenho aqui, comentário de Arthur Robertson. Agora a questão é, viu que a pergunta não tem resposta para você? Agora vou dar aula de gêneros relacionado ao texto de João, capítulo 14, versículo 26, aqui no próprio texto de Wallace aqui. Gente, essa é a questão. Por que João, ele trabalha acerca da atribuição de personalidade? O evangelho de João é o único evangelho, é um dos evangélicos que quebra a regra gramatical. João é assim. Eu posso provar que ele faz isso. Ok? Ele faz atribuições a substantivos masculino, ou inverte a ordem, substantivo gênero neutro com pronomes do gênero masculino. É, professor? Sim. Em João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Nós temos aqui, ó, em grego, entofos, toalentinon. Entofos, gente, isso aqui é o gênero neutro. Toalentinon, gênero neutro. O apóstolo de Tofos, que é a luz, ele era a luz. Tofos, luz, gênero neutro. O apóstolo dele, toalentinon, gênero neutro, concorda exatamente em gênero, número e caso. No versículo 10, quando ele vai fazer referência ainda a Tofos, ele coloca em gênero masculino. É porque não tem como mostrar para vocês aqui. Eu estou com aqui minha obra Gramática da Língua Grega aberta e eu fiz a análise. Está dentro dessa obra aqui, ó. Essa é a questão. Agora a pergunta é que o Adriano não respondeu. Por que João, em vez de usar um pronome do gênero neutro para se referir à luz, que se refere a Jesus, ele troca o pronome? Qual é a regra pronominal? A regra pronominal é em gênero e número. Nesse sentido. Tofos, gênero neutro, número singular. Auton tinha que estar no gênero neutro, número singular. Mas auton aqui, inclusive, na base de texto da TNM, a base de texto da TNM pegou esse texto aqui, que é o texto mais antigo. Colocou um pronome de gênero masculino diretamente para Tofos, para o Espírito Santo. Vou ler em grego e vou traduzir para vocês. Entofos toalentinon. Ele era a luz, a verdadeira. Rovotit espanta anthropos, que ilumina todo homem. Erchomenos eston cosmon, vindo ao mundo. O pronome também aqui, ó, ro, é um pronome no gênero neutro, concordando com o seu antecedente. Tofos toalentinon. Nesse sentido, gênero neutro concordando com ele. Porque não pode quebrar a regra gramatical. Se ele quebra, ele quer indicar algo. Aí, ó, panta anthropos, Rovotit espanta anthropos, o que ilumina todo homem. Erchomeno eston cosmon, vindo ao mundo. O versículo 10, ainda na mesma perícope, não tem mudança de sujeito. Ento cosmo en,
Ele estava no mundo. Kai ho cosmon dia autoegênito. E o mundo, por ele, foi feito, veio a existir. Aí a última sentença. Kai ho cosmon auton uk egnon. E o mundo a ele. Opa! Mudou o gênero neutro para o gênero masculino, se referindo a tofós, toaletinon, de gênero neutro. Mas por que João faz isso, gente? João quer dizer que esse tofós, toalentino, que é a luz, a verdadeira, não é uma coisa. Então vai trocar de gênero para gênero masculino. Da mesma forma, ele faz para o Espírito Santo. Viu, Adriano? Agora aqui não tem para onde correr. Aí ele vai iniciar a frase aqui, ó. Rodé paráclitos, João 14, 26. Nem saímos daqui. Paráclitos, gênero masculino. Mas vamos ver a posição agora? Pneuma, torragio. Meu Deus do céu, ele quebrou a gramática. Ele quebrou a gramática para dizer o quê? Que o Espírito Santo, ele não é uma coisa. Ele é uma pessoa. Por isso que Paráclito está de gênero masculino. Desfrutando assim dessa regra, não de uma regra quebrada. Apontando que agora o que vai suceder é uma pessoa e não uma coisa. Esta regra gramatical, ela é quebrada por João para que introduza a personalidade do Espírito Santo. E ele vai introduzir que o Espírito Santo não é uma coisa, mas sim uma pessoa. Olha só o que ele vai dizer. Rodé paráclitos topinema torragios. O paráclitos, o Espírito Santo, rempepsis ropate, que o Pai enviará em todo matimu, em meu nome. Ekenos, ele rimas didaxei. Ele vos ensinará. Não é uma coisa que vai ensinar, gente. É uma pessoa que vai ensinar agora. Agora tem faculdades intelectivas pessoal que vai agora ensinar seus discípulos. O Espírito Santo está se referindo em gênero masculino. O Espírito Santo agora vai ensinar. Pantacai ripomessei, e vos, ele quem? É quem nos rimazidaxei. O Espírito Santo vai fazer lembrar. Vocês, gente, quem faz lembrar não é uma coisa. Quem faz lembrar é uma pessoa. Então o grego está exatamente mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa. E não tem o Wallace, não tem ninguém para dizer que o Espírito Santo não quebrou, ou pelo menos João não quebrou a regra gramatical. Só estou começando, tá, Adriano? Só estou começando. Contrair esse argumento agora, gramatical, por favor. Muito bem, o tempo do professor ele foi parado. Adriano, a sua